Você pode até estranhar o que está prestes a ouvir, mas se algo dentro de você treme, se seu coração parece acelerar sem motivo, se uma parte esquecida da sua alma está despertando, então permaneça. Esta mensagem não é para todos. Ela foi enviada aos escolhidos, aqueles que o mundo tentou apagar, mas que continuam brilhando. Aqueles que carregam um chamado que nem eles mesmos compreendem totalmente. Sim, é para você. Se não sente nada, se acha que tudo isso é exagero, se o seu espírito não reconhece o que está sendo falado, você pode sair agora, porque isso não é entretenimento. Isso é convocação. Não é consolo barato, é revelação profunda. A verdade, quando vem do alto, não pede licença. Ela entra e ilumina tudo. Você sempre soube que havia algo diferente. Quando era criança, sentia-se estranho, como se não pertencesse a lugar algum. Enquanto outros buscavam aceitação, você carregava um desconforto, uma inquietação que ninguém explicava. As pessoas olhavam para você com desconfiança, zombavam da sua sensibilidade, criticavam sua intensidade. Mas agora você entende. Não era fraqueza, era sensibilidade espiritual. Era a marca da separação. Eles tentaram te enterrar. Tentaram calar sua voz, diminuir seu valor, questionar sua presença. Mas cada tentativa de destruição foi, na verdade, um empurrão em direção ao seu despertar. Porque nada pode parar aquele que foi escolhido pelo céu. Nada pode silenciar aquele que carrega uma missão eterna. Você não está assistindo por acaso. O tempo de ficar escolhido terminou. Você foi separado para ser luz em meio às trevas. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que zombem, mesmo que duvidem, você não precisa da aprovação dos homens, porque o selo de Deus está sobre sua vida. A força que você precisa já habita em você. Sabe por que te perseguem tanto? Porque sua presença incomoda as trevas. Você nem precisa falar. O que você carrega já é um ataque para quem vive na escuridão. Sua existência já é um sinal de confronto. E agora que você começa a se levantar, o mundo espiritual inteiro está se agitando. Você foi gerado no fogo, forjado na dor, lapidado na rejeição. E tudo que parecia injustiça era preparo. Tudo que parecia abandono era treinamento. Cada lágrima, cada silêncio, cada queda serviu para te formar. E agora você está pronto. Não completamente perfeito, mas totalmente despertado. Eles estão surpresos, estão comentando, estão tentando entender como você ainda existe. Como você ainda se levanta, como você mesmo ferido ainda avança. E sabe por quê? Porque você é mais forte do que eles imaginavam, porque você foi preservado por mãos invisíveis, porque existe um plano que vai muito além do que seus olhos podem ver. Não se esconda mais, não silencie mais, não aceite mais viver abaixo do que foi prometido para você. Chegou a hora, este é o seu tempo. Você foi chamado, você foi escolhido e o céu inteiro está esperando a sua resposta. Esta não é uma mensagem comum, não é um discurso motivacional passageiro, não é um simples consolo para te fazer sentir melhor. O que está sendo liberado agora tem o peso de um decreto, tem a urgência de uma convocação final, tem o fogo da verdade que queima tudo que é falso. Esta é uma mensagem de vida ou morte, não do corpo, mas da alma. O mundo está caminhando rapidamente para a escuridão. As máscaras estão caindo, as estruturas estão desmoronando e os escolhidos não podem mais permanecer em silêncio. Este é o tempo de posicionamento, o tempo de dizer sim ou não, de permanecer ou retroceder, de viver no esconderijo ou se apresentar com coragem. Você sente esse chamado há tempos. Várias vezes tentou ignorar, mas ele voltava. Mesmo em momentos de fraqueza, quando achava que não tinha valor, algo dentro de você gritava: você foi separado. E agora, o céu está confirmando: chegou a hora de agir, de parar de fugir, de parar de se diminuir, de aceitar quem você realmente é. Não se trata de vaidade. Não se trata de ser melhor que os outros, se trata de responsabilidade, porque quem recebeu algo do alto não pode enterrar. Quem ouviu a voz de Deus não pode fingir que não escutou.
Quem foi preservado no vale, na dor, na perda, foi preservado por um motivo. E esse motivo é maior do que você imagina. O que vem a seguir não será fácil, mas será necessário, porque você não foi escolhido para viver uma vida morna, silenciosa, apagada. Você foi chamado para incendiar, para abrir caminhos, para romper cadeias, para quebrar maldições geracionais. E isso exige ousadia espiritual. Talvez você esteja se perguntando, mas por que eu? Por que tanto peso sobre mim? E a resposta é clara: porque você aguentou, porque você não se curvou, porque mesmo sem entender, você permaneceu de pé. E o céu só confia grandes missões a corações que suportaram grandes dores. A dúvida, o medo, o desânimo, tudo isso são vozes enviadas para te paralisar. Mas a voz que te chama hoje é mais forte. É a mesma que criou os céus. É a mesma que disse: haja luz, e tudo se fez. E agora, essa voz está dizendo: levanta-te, fala, brilha, chegou a tua vez. Você acha que é coincidência tantas batalhas? Que é anormal tanta luta na sua mente, no seu corpo, nas suas emoções? Não é coincidência. É estratégia do inimigo para que você nunca descubra o seu valor. Mas hoje ele falhou, porque você está ouvindo a verdade, e a verdade liberta. Repita isso dentro de si agora: eu sou chamado, eu sou separado, eu sou necessário. Porque o reino precisa da sua voz, precisa da sua história, precisa da sua coragem. E não importa quem te rejeitou, quem te humilhou, quem não te reconheceu, o céu sempre te viu. A semente que foi plantada em você, antes mesmo do seu nascimento, está pronta para germinar. Mas é você quem precisa romper a terra com fé. É você quem precisa dizer: basta. Basta de viver como se fosse comum. Basta de se calar por medo de incomodar. Basta de esconder o brilho para não ofuscar os outros. Você não foi criado para agradar. Foi criado para cumprir um destino. E o tempo de cumprir é agora. Você precisa compreender algo que muitos ignoram. A sua boca não é apenas um instrumento de comunicação. Ela é um portal espiritual. O que você fala tem peso no invisível. Cada palavra que sai dos seus lábios carrega poder criador ou destruidor. A vida e a morte estão no poder da língua. Está escrito em Provérbios capítulo 18, versículo 21. E isso não é metáfora, é lei espiritual. As palavras constroem realidades, e o mundo ao seu redor é o reflexo daquilo que você tem declarado sobre si mesmo e sobre os outros. Quantas vezes, em momentos de fraqueza, você repetiu: nada dá certo para mim, eu não nasci para vencer, eu sou pequeno demais. Sem perceber, estava lançando maldição contra sua própria promessa. Mas hoje, a verdade chega como espada afiada, cortando as mentiras que você acreditou. Você foi criado à imagem do Altíssimo, e assim como Ele formou o universo com a palavra, você também carrega o poder de moldar sua história com o que diz. Cada frase é uma semente, cada declaração é uma convocação. Cada vez que você fala, o mundo invisível responde. Está na hora de vigiar o que sai da sua boca, de alinhar sua fala com aquilo que o céu diz sobre você, de rejeitar palavras de dúvida, escassez, medo, fracasso, e começar a declarar fé, provisão, cura, restauração. Você quer mudar sua vida? Comece mudando sua linguagem. O que você diz define o ambiente onde você vive. Palavras criam atmosfera, palavras abrem ou fecham caminhos, palavras afastam ou atraem promessas. Não subestime o impacto de uma simples frase. O céu ouve, as trevas ouvem, e o mundo espiritual se movimenta conforme o som que você libera. É por isso que tantos permanecem presos em ciclos que já deveriam ter terminado, porque continuam dizendo as mesmas coisas. Eu não consigo, eu nunca vou sair disso, isso é maior que eu. Mas hoje você vai quebrar esse ciclo. Hoje você vai romper com essa cadeia invisível.
Hoje você vai declarar: eu posso todas as coisas com a força que me sustenta. Você não é fraco, você é forjado pelo fogo. Você não é vítima, você é guerreiro. Você não é esquecido, você é lembrado pelo céu. Mas para viver isso, é preciso falar como alguém que crê. É preciso declarar o que ainda não se vê. É preciso chamar à existência o que está prometido. Pense agora, qual futuro você quer? O da escassez ou da abundância? O da solidão ou da plenitude? O da vergonha ou da honra? Seja qual for sua escolha, ela começa na sua boca, porque a sua próxima estação depende daquilo que você decide declarar neste instante. Não espere sentir para falar. Fale até sentir. Profetize até ver. Declare até acontecer. Porque sua palavra, quando cheia de fé, se torna ordem no mundo espiritual. E o universo se alinha com quem não duvida. Você é templo de presença divina. Sua voz tem unção. Sua língua carrega espada. E seus lábios foram feitos para anunciar glória, não derrota. Por isso, a partir de hoje você vai se levantar todos os dias e declarar: hoje é um dia de milagre, hoje é um dia de vitória, hoje é um dia onde o impossível se curva diante da fé. Não espere que os outros mudem, mude o que você fala, mude o que você semeia com a boca, porque quem planta a vida colhe a eternidade. Quem profetiza a luz nunca mais vive nas trevas, e quem fala com fé move o céu. Você foi feito à imagem do Criador. Isso não é apenas um elogio bonito, é uma revelação profunda. Se aquele que te formou usou a palavra para trazer tudo à existência, então a sua voz também carrega responsabilidade criadora. Não se trata apenas de falar bem, trata-se de entender que cada som que você libera tem poder de construção ou destruição. E isso pesa. No início de tudo, a terra era sem forma, vazia, envolta em trevas. E o que fez a diferença? A voz, a palavra, a ordem que saiu da boca divina. Haja luz, e houve luz. O universo inteiro se dobrou diante de uma frase. Isso está registrado no primeiro capítulo do primeiro livro. O começo de todas as coisas começa com palavra. E isso não foi por acaso. Você também começa com o que fala. A sua transformação começa com o que você declara. Mas junto com esse poder, vem a responsabilidade. Porque palavras não voltam vazias. Elas continuam agindo, mesmo depois de ditas. E se você tem repetido frases de raiva, julgamento, murmuração, está alimentando aquilo que diz odiar. É por isso que a Escritura adverte: cada palavra inútil será cobrada. Isso não é metáfora, é justiça. Porque quem carrega poder na língua precisa de consciência, precisa de domínio, precisa de sabedoria. O fogo na boca pode aquecer ou destruir. A bênção pode levantar ou ferir. E tudo depende do coração que conduz a fala. Cada palavra é uma semente. Quando você diz algo, você planta no invisível. E tudo o que é plantado, um dia nasce. Se você vive colhendo dor, escassez, conflito, talvez seja a hora de olhar para o que tem semeado com a boca. Não basta apenas pensar positivamente. É preciso falar com intenção, com direção, com temor. Jesus também alertou: a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, suas palavras revelam o que você carrega por dentro. Você pode disfarçar por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde, sua língua mostrará seu verdadeiro estado. E por isso o céu nos chama ao arrependimento, à renovação da mente, à limpeza da alma. Porque uma fonte amarga nunca produzirá água doce. Você quer palavras de vida? Precisa de um coração curado. Quer declarações de poder? Precisa de um espírito alinhado com o alto. Não adianta decorar frases bonitas se por dentro ainda há ódio, inveja, ressentimento. A palavra que transforma nasce da intimidade com o Criador. Hoje, o céu te convida à responsabilidade. Chega de falar por impulso. Chega de liberar veneno disfarçado de opinião. Chega de profetizar derrota
e chamar isso de realismo. A sua boca foi feita para edificar, para declarar curas, para restaurar destinos. E cada vez que você fala com fé, o mundo espiritual responde. Talvez você nunca tenha percebido, mas há pessoas que ainda vivem sob o peso de uma palavra que você lançou. Um grito de raiva, uma crítica impensada, uma zombaria cruel. E assim como você feriu, você também pode curar. A mesma boca que destruiu, agora pode reconstruir. Basta uma decisão, uma escolha, um arrependimento verdadeiro. Você não foi chamado para repetir o padrão dos que vivem nas trevas. Você foi chamado para quebrar maldições, inclusive as que saem da sua própria boca. E se hoje você decidir isso, o ciclo muda, a colheita muda, a atmosfera ao seu redor muda. Porque a boca de um escolhido não é comum, ela é instrumento sagrado. E tudo o que sai dela reverbera na eternidade. Existe uma batalha que ninguém vê, uma guerra silenciosa que acontece dentro de você todos os dias. Não é contra outras pessoas, não é contra o mundo ao redor. É contra as vozes que moram dentro da sua mente. Vozes que sussurram mentiras, vozes que foram plantadas ao longo dos anos por traumas, por rejeições, por palavras cruéis que você ouviu e passou a repetir. Você se acostumou a se diminuir, a se criticar, a se sabotar. Começou a dizer coisas como: eu não sou suficiente, nada do que faço dá certo, eu sou um erro. E essas frases que parecem simples desabafos são, na verdade, maldições camufladas. São correntes espirituais que te prendem no mesmo lugar. E o mais triste, são correntes que você mesmo reforça, cada vez que as repete. Mas hoje, o ciclo será quebrado. Porque agora você entende, cada frase de autodepreciação é um ataque contra o que Deus criou. Você foi feito com intenção, com amor, com propósito. E quando se amaldiçoa, você está contradizendo o Criador. Está rejeitando a própria essência divina que carrega dentro de si. Você não é o que disseram. Você não é os erros que cometeu. Você não é os fracassos que viveu. Você é o que o céu declarou. E o céu disse: você é amado, você é escolhido, você é precioso aos meus olhos. E isso basta. O primeiro passo para vencer a batalha interna é calar a voz da acusação. Aquela que te compara com os outros, aquela que só vê seus defeitos, aquela que te paralisa antes mesmo de tentar. Essa voz não vem do alto, vem das sombras. E hoje você vai silenciá-la com a verdade. A verdade é esta: você pode, você consegue, você carrega a força que ainda não explorou, você tem dons que ainda não usou. E mais importante, você não está sozinho. O céu caminha com você. E quando você começa a falar o que Deus diz, algo se quebra no invisível. Correntes caem, portas se abrem, identidade é restaurada. Você precisa começar a se ouvir com amor, a falar consigo mesmo com compaixão, a declarar sobre sua vida o que deseja colher. Em vez de dizer, sou um fracasso, diga, estou aprendendo. Em vez de dizer, eu não presto para nada, diga, estou sendo moldado. Em vez de dizer, eu não mereço, diga, a graça me alcançou. E se ainda duvida, olhe para as promessas escritas. Estão lá para você, para lembrar quem você é, para combater cada pensamento mentiroso. Tudo posso com a força que me sustenta. Fui criado de forma maravilhosa e assombrosa. Fui chamado pelo nome, separado desde o ventre. A partir de hoje, decida vigiar o que fala sobre si mesmo. Não repita mais as feridas dos outros. Não perpetue as palavras de quem não te conheceu de verdade. Quem tentou apagar você não sabia que estava tocando em algo sagrado. Porque sim, você é sagrado. Sua história é sagrada. Sua caminhada tem destino. E o primeiro milagre acontece aí dentro, quando você troca a maldição por bênção. Quando você troca o eu não posso pelo eu vou tentar. Quando você troca o eu não sou ninguém pelo sou filho do Altíssimo. Não espere ser perfeito para começar a declarar vida. A transformação não começa com sentimentos, começa com palavras. Fale mesmo quando não sentir.
Declare mesmo quando parecer difícil, e a cada dia a sua alma vai se lembrar de quem é. Porque quando um escolhido se reencontra com a verdade, tudo muda. Em tempos de medo, o que separa os que caem dos que vencem é o que sai da boca. A história do jovem pastor diante do gigante ainda ecoa, não por causa de sua força física, mas por causa da ousadia da sua voz. Todos olhavam Golias e tremiam. Todos viam a armadura, o tamanho, a ameaça, mas Davi viu algo além. E mais do que ver, ele falou. Enquanto os soldados se escondiam, Davi se levantou e declarou em alta voz: Hoje mesmo o Altíssimo te entregará em minhas mãos. Não era arrogância, era fé. Não era bravata, era certeza espiritual. Porque quando você fala com convicção, com aliança, com identidade, o mundo espiritual se curva. Davi não venceu porque tinha espada. Ele venceu porque tinha palavra. E essa palavra estava alinhada com o céu. É isso que ativa o impossível. Não basta pensar positivo. É preciso declarar com fé. É preciso abrir a boca com coragem. É preciso dizer o que ainda não se vê, como se já fosse realidade. Você está enfrentando gigantes? Dificuldades que parecem maiores do que você? Enfermidades, escassez, portas fechadas, medo constante? Então agora é o momento de se posicionar como Davi. Pare de descrever o problema. Comece a profetizar a vitória. Não diga mais, eu estou perdido. Diga, o Altíssimo me guia. Não diga, não tem saída. Diga, o caminho se abrirá. Porque a sua palavra é chave, é semente, é espada. Cada vez que você declara cura, ela começa a agir. Cada vez que você declara provisão, o céu se move. Cada vez que você declara coragem, o medo começa a recuar. A boca é o altar onde a fé se manifesta. E não importa se sua aparência é de fraqueza. Davi era apenas um jovem sem armadura, mas sua declaração transformou o ambiente. As palavras dele desarmaram o gigante antes mesmo da pedra ser lançada, porque no reino, o que se fala no espírito antecede o que acontece no natural. Você foi chamado para declarar coisas grandiosas. Não aceite mais viver pela lógica. Viva pela fé. Fale pela fé. E verá os muros caindo. Verá gigantes tombando. Verá o que parecia impossível se tornando testemunho. Está escrito que fomos curados pelas feridas do Salvador. Está escrito que nada nos faltará. Está escrito que não recebemos espírito de medo, mas de coragem. Por isso, repita: sou curado, sou sustentado, sou forte, mesmo que tudo ao redor diga o contrário, porque a fé não espera as circunstâncias mudarem para falar. A fé fala e muda as circunstâncias. Você é como Davi, carrega promessa, carrega unção, carrega fogo nos lábios. E se hoje você decidir abrir a boca com coragem, as muralhas que te cercam começarão a ruir. Não fique calado. Não aceite o silêncio imposto pelo medo. Levante-se, fale, declare, proclame. Porque quando um escolhido profetiza, a terra responde, o céu se move e o impossível se dobra. A mesma boca que foi feita para declarar vitória também pode incendiar tudo ao redor. Está escrito: a língua é como fogo, um mundo de maldade que contamina todo o corpo. Um só comentário impensado, uma frase dita no impulso, um desabafo sem filtro. E pronto, relacionamentos são rompidos, ambientes são envenenados, destinos são atrasados. É por isso que o Celo não apenas nos ensina a falar com fé, mas também nos ensina a calar com sabedoria. Porque há momentos em que a força do escolhido não está em gritar,
mas em se silenciar. Não em reagir, mas em observar. Não em responder, mas em confiar. E esse tipo de silêncio não é covardia, é domínio espiritual, é maturidade celestial, é proteção. Quem vigia a própria boca, preserva a própria alma. Quem guarda as palavras, evita muitas dores. Está escrito, e a sabedoria eterna não falha. Nem tudo precisa ser dito, nem toda provocação merece resposta, nem toda acusação precisa de defesa. Até mesmo o Salvador, diante de falsas acusações, ficou em silêncio. Pilatos perguntava, os religiosos gritavam, o povo zombava, e ele se calava, porque ele sabia, o silêncio naquele momento falava mais alto do que qualquer palavra. O silêncio era escudo, o silêncio era força. Você também precisa aprender a hora de calar, a hora de respirar fundo e não responder, a hora de sentir raiva e não devolver no mesmo tom, a hora de ser atacado e permanecer firme, sem deixar que o veneno do outro contamine sua essência. Porque palavras lançadas em ira se tornam lanças espirituais. E você, como escolhido, não pode lutar com as armas do mundo. Sua boca é sagrada, sua voz tem peso, e cada frase sua pode construir ou destruir. Por isso o céu te chama ao autocontrole, ao discernimento, à sabedoria de falar pouco, mas com poder. Há tempo de falar e há tempo de se calar. Há tempo de profetizar e há tempo de meditar. E os que dominam isso governam sobre si mesmos, não são marionetes das emoções, não são levados por ventos de ofensa. Sabem quem são e porque sabem, não precisam provar nada. Você não é obrigado a reagir a tudo. Você não precisa explicar sua luz a quem vive na escuridão. Você não precisa justificar cada passo. O que vem do alto é confirmado no tempo certo. O que é verdadeiro permanece. O que é justo prevalece. Use o silêncio como arma de sabedoria. Guarde a sua boca como se fosse um cofre. Fale só quando for vida, só quando for cura, só quando for bênção. Porque quem vive sem filtrar a própria fala, cava a própria cova com a língua. E lembre-se, até uma verdade dita na hora errada pode se tornar injustiça. Até um conselho sem amor pode se tornar ferida. Até uma palavra correta, sem discernimento, pode se tornar ruído. Por isso, o silêncio, às vezes, é a maior prova de maturidade espiritual. O mundo grita, mas os escolhidos sabem ouvir antes de falar. Sabem calar antes de ferir. Sabem esperar antes de reagir, porque quem se cala no tempo certo, fala com mais autoridade quando abrir a boca. Chegamos ao momento final, mas o que foi liberado aqui não termina agora, porque as palavras que tocaram seu espírito não foram apenas sons, foram sementes, sementes de despertar, sementes de coragem, sementes de destino. E agora, você precisa decidir o que fará com elas. Você pode fechar os olhos e fingir que nada aconteceu, pode seguir sua vida como se este vídeo fosse apenas mais um, ou você pode se levantar. Você pode assumir o que carrega, você pode aceitar de vez que foi escolhido e que com esse chamado vem uma responsabilidade divina. A sua voz importa. A sua história importa, a sua existência carrega propósito. E o mundo precisa ouvir aquilo que só você pode dizer, porque há pessoas que só serão alcançadas através da sua caminhada. Há vidas que só serão libertas quando você se posicionar. Há milagres que só serão ativados quando você falar. Mas antes de agir lá fora, é hora de agir aqui dentro. É hora de orar, de abrir o coração, de entregar os medos, de confessar a fraqueza, de se esvaziar do orgulho, da dor, da dúvida, para ser cheio da presença. Então feche os olhos agora onde você estiver e repita com sinceridade:
Altíssimo, eu reconheço que fui chamada. Reconheço que minhas palavras têm poder. E hoje eu peço, purifica minha boca, limpa meu coração, que minhas palavras sejam fonte de vida, de cura, de libertação. Perdoa tudo que já falei sem pensar, tudo que lancei em dor, em raiva, em medo. A partir de hoje, quero falar o que o céu fala. Quero declarar o que tu declaras. Quero ser voz profética nesta geração. Dá-me sabedoria para calar quando for necessário. Dá-me ousadia para falar quando for chamado. E que cada frase que sair da minha boca glorifique teu nome. Amém. Se você orou com sinceridade, saiba que algo se moveu. Não no barulho, mas no silêncio do Espírito. Não diante de todos, mas diante do trono. E agora você tem uma missão. Compartilhe esta mensagem com quem precisa. Seja um canal de vida. Escreva nos comentários: eu recebo. Eu sou o escolhido. Minha boca pertence ao céu. Deixe sua declaração registrada como uma semente pública de fé. E se você sentiu que esta palavra foi para você, não guarde só para si. Faça parte dessa corrente. Junte-se aos que estão se levantando, aos que não se calam mais, aos que estão mudando o mundo com palavras cheias de verdade. Porque a guerra espiritual continua. As trevas ainda tentam calar os escolhidos. Mas você já decidiu. Sua boca não será instrumento de destruição. Será porta de bênção. Será fonte de luz. Será som de libertação. E o céu está ouvindo.